Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 29 de março. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 8, versículos 31 ao 42, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nele para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com quem Jesus está conversando? Para quem Jesus está falando no evangelho de hoje? O evangelho começa dizendo: Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Para quem que Jesus está falando? Para os judeus que nele tinham acreditado. E o que que Jesus vai dizer? Em poucas palavras, Jesus vai dizer para os judeus que acreditaram nele que permaneçam na sua palavra, que permaneçam fiéis à fé, que permaneçam fiéis à doutrina, aos ensinamentos de Jesus. É esse o grande convite. Então, Jesus está falando para aqueles que acreditaram, mas Jesus usa o verbo permanecer. Sim, meu povo, nós temos que permanecer em Jesus. E quando é que nós permanecemos em Jesus? O Evangelho continua dizendo: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Veja, como é que a gente permanece em Jesus? Permanecendo na sua palavra. O que nos faz permanecer na fé, o que nos faz permanecer na fé, o permanecer na palavra, o acolher a palavra, o se deixar transformar por essa palavra. Olha só, permanecer. Eu pergunto para você, você tem permanecido em Cristo Jesus? Você tem permanecido na palavra de Jesus? Você tem permanecido no Evangelho da salvação, na doutrina cristã? Você tem permanecido? É a pergunta, o questionamento que cada um de nós pode e deve fazer a si mesmo. Meu povo, no mundo de hoje, na sociedade de hoje,
Os cristãos estão sendo tentados a não serem fiéis à palavra. Tem muita gente que diz que tem fé, mas que não permanece na palavra, que não permanece na doutrina. E o pior, muitos que dizem que têm fé, mas que acabam se corrompendo na sua maneira de pensar, na sua mentalidade diante da doutrina cristã católica. Ah, eu tenho fé, mas isso daqui eu não aceito, aquele dali também não. Cuidado. Por isso eu repito, Jesus está falando para aqueles que nele tinham acreditado, e Jesus está dizendo: permanecei. Jesus usa o verbo permanecer para aqueles que tinham acreditado nele. Então, é interessante esse diálogo de Jesus, né? Porque eles disseram assim: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Eles responderam: olha só, o nosso pai é Abraão. O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vamos tirar essa palavra para nós hoje, meu povo. Tem tanta gente dizendo: ah, eu sou católico. Eu sou católico. Se você é católico, então praticai as obras de um católico. Se você diz que é católico, então obedeça à igreja. Ah, porque eu não concordo com a igreja, então você não é católico. Você não é católico. Percebe o problema? Eles disseram: nós temos Abraão por pai. E Jesus está dizendo aqui, né? Jesus está dizendo: então praticai as obras de Abraão. Praticai as obras de Abraão. Mas vocês me procuram matar. Veja, meu povo, isso nos faz pensar na nossa vida. O que temos vivido. O que temos vivido. A palavra de Deus nos faz refletir também. Estamos sendo pessoas livres ou escravas? Aquele que comete pecado é escravo do pecado, disse Jesus. Mas, como vai dizer também aqui o Evangelho, se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Peçamos ao Senhor que nos liberte, que realize em nós uma profunda libertação, para que verdadeiramente nós sejamos livres, vivamos a liberdade dos filhos de Deus. Mas para isso é importante permanecer fiel. E permanecer fiel à palavra de Jesus. Peçamos, meu povo, essa graça ao Senhor. A graça de nós que cremos nele, permanecermos fiéis à sua palavra. É o que temos que pedir hoje ao Senhor. Senhor, dai-me a graça. Torna-me fiel. Torna-me fiel à tua palavra. Que eu permaneça contigo, Senhor. Que eu permaneça como discípulo teu. Que eu permaneça na obediência à sã doutrina. A doutrina cristã católica. Veja, nós estamos vivendo numa sociedade que rejeita a doutrina cristã católica e que ensina coisas perversas, contrárias à palavra de Deus. E muita gente tem entrado na onda e tem sido formado por uma mentalidade anticristã.
anticristã. Mas permaneçamos firmes na fé, fiéis. Não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Permaneçamos na palavra de Jesus, para sermos filhos de Deus e para vivermos essa liberdade dos filhos de Deus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.